Olá, aqui Hudson Medeiros e o Brasil de Joelhos, essa plataforma aqui mobiliza oração e adoração, intercessão profética, mobilização, mover profético e a mobilização da visão do reino através de um apostólico comprometido com essa visão. Muito bem, gente, estamos aqui mais uma vez, nós estamos numa série sobre fé e política e estamos buscando exatamente esse lugar bíblico de posicionamento da igreja. Temos falado sobre vários temas que se aplicam, como manter esses fundamentos bíblicos atuando, trazendo a influência do reino na área política. Nós temos que reconhecer que nós temos agido erradamente quando nossas instituições se posicionam como se fossem forças políticas, tentando tomar o seu espaço e negociam com o sistema mundo, negociam até com partidos que não estão sendo fiéis à sua vocação e natureza, e negociações que não envolvem valores e princípios do reino. Nós erramos quando nós estamos fazendo dessa maneira. E nós precisamos, sim, equipar os santos para a obra do ministério. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4. E entre os lugares onde a obra do ministério é feita é exatamente nessa área da administração pública, na área governamental, no judiciário, no legislativo. Também essas áreas são áreas onde existe um campo de colheita do reino, de pregação e anúncio do evangelho do reino, que nós devemos atuar. Durante muito tempo, nós lavamos as mãos e dissemos que isso era coisa do mundo, que nós não deveríamos nos envolver. Mas sim, Deus tem chamado pessoas, tem irmãos vocacionados em nosso meio que precisam executar os seus papéis nessa área, o seu propósito nessa área. Eles precisam de preparo bíblico, eles precisam de oração, eles precisam de apoio e eles devem ser aquilo que é necessário ser dito profeticamente, é necessário ser encarnado, como verdade do Evangelho de Cristo nesses lugares. Eles devem ser esse testemunho e eles dependem exatamente de serem equipados para isso. Temos muitos erros nessa área, é verdade, mas o fato de alguns erros terem acontecido não significa que nós não podemos acertar. E eu quero desafiar você a isso, a ser esse homem, essa mulher de Deus que pelo menos ora a respeito desses assuntos civis, os deveres civis, a intercessão governamental é exatamente isso. Nós nos colocamos para orar pelas autoridades e clamar por assuntos e temas que elas têm que decidir e que precisam ser decididos segundo as verdades eternas. E se não forem segundo as verdades eternas, toda a cidade vai sofrer, toda a nação vai sofrer, o município vai sofrer. Então, nós necessitamos nos posicionar biblicamente a respeito disso. É uma linha fina, eu reconheço, um lugar difícil, mas é necessário que haja um ensino bíblico a esse respeito. E alguns ministérios têm insistido, como o nosso, de oferecer recursos, orientação, apoio, oração, para aqueles que foram chamados pelo Senhor para atuarem aí e, ao mesmo tempo, trazer a esses lugares a evidência, a direção clara, o propósito, os decretos, comunicar as direções de Deus a essas pessoas, comunicar aos que estão posicionados como gestores públicos aquilo que é o que o nosso Deus tem determinado. Se eles vão considerar ou não, a decisão deles, mas a nossa responsabilidade é comunicar isso, tanto para a vida da igreja, quanto para a vida da sociedade e dos governos. A sociedade e os governos esperam essa ação profética, uma liderança profética da igreja nesse sentido. Mas nós temos sofrido imensamente, muitas perdas, mas nós estamos amadurecendo. Eu creio que estamos amadurecendo. Paulo, ele na carta, no livro de Atos, no capítulo 19, fala que ele estava no meio de uma das suas viagens, capítulo 19, verso 21, diz: e havendo passado essas coisas, Paulo se propôs percorrer
Atos 19, 21. Havendo passado estas coisas, Paulo se propôs percorrer toda a Macedônia e a Acaia, e se dirigia a Jerusalém, e disse: depois que eu tiver ido ali, devo visitar também Roma. O verso 22 diz: então enviou 2 dos seus assistentes à Macedônia, Timóteo e Erasto, mas ele permaneceu por algum tempo na Ásia. Então Paulo, ele tinha uma equipe, não é? Uma equipe de ministros, entre os quais estava esse irmão chamado Erasto, e Erasto viria a tornar-se um homem chamado um homem de ofício, chamado para exercer esse ofício público na cidade de Corinto. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois, ou ele foi administrador ou tesoureiro, uma das duas coisas, né? E Paulo registrou isso no capítulo 16 de Romanos, o versículo 23, no final da sua carta aos Romanos, ele cita exatamente esse momento na vida desse querido membro da sua equipe. Capítulo 16 de Romanos, verso 23, ele diz: Gaio, hospedador meu e de toda a igreja, vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade. Erasto, tesoureiro da cidade. E o irmão Quarto vos saúda. Então, o Erasto, que era da equipe de Paulo, ele teve esse trabalho de ofício público. E é importante que a gente saiba aqui que Paulo está registrando isso numa carta aos Romanos, né? Numa carta aos Romanos. Ele está deixando público que o ministro de Deus, Erasto, exercia uma função pública e estava mandando recomendações à igreja em Roma. Então, um homem que era estimado pela igreja, Erasto, estimado pela igreja, era também um ministro do evangelho, claramente, extremamente próximo ao apóstolo Paulo, e que entrou na área política para ser um governante temente a Deus, para ser esse governante temente a Deus, em todas as áreas da sua vida. Eu queria que você lesse comigo também, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, e o que Paulo diz aqui no verso 4. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 4, ele diz: mas se tiverdes controvérsia a respeito de algum assunto mundano, designais para julgardes aos que nada são na congregação. Verso 5, para a vossa vergonha eu digo, de maneira que não há entre vós nenhum sábio que seja capaz de conseguir um acordo entre os irmãos? Não há entre vós nenhum sábio que possa conseguir um acordo entre os irmãos? Então ele diz que às vezes as controvérsias podem acontecer num assunto que é um assunto próprio lá do sistema mundo. E a gente às vezes designa para julgar os que não conhecem a Deus. Então, quando Paulo está citando exatamente isso, é porque um ministro que conhece a Deus e um ministro que conhece, que tem a visão de Deus para todas as áreas da vida, ele pode julgar nesses assuntos, não é? Com a sabedoria de Deus, com a riqueza da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus. Neste caso aqui, Paulo também está apontando a necessidade de que esta sabedoria esteja na igreja, entre os seus anciãos, entre os seus líderes, pessoas capazes de fazer esse julgamento sem que seja necessário levar essas questões aos juízes mundanos, não é? Então, em uma e noutra situação, a igreja necessita de homens sábios, homens que tenham entendimento, homens que tenham esse preparo, tanto da sabedoria de Deus, como foi o próprio Daniel que procurou conhecer a lei da Babilônia, os estatutos, os funcionamentos, e uma pessoa que serve, uma pessoa cristã,
que serve no mundo, ela tem que conhecer as leis, os estatutos, as regras, as decisões. E se ela é uma pessoa cristã e está na igreja, ela também pode ajudar no ambiente da igreja, a própria igreja, a decidir sobre esses tipos de assuntos. Como Deus deseja que esses ministros estejam posicionados, né, na sociedade, em áreas diversas, na área de leis, na área governamental, na área jurídica, estejam posicionados ali com o conhecimento das leis de lá, mas também do conhecimento em todas as áreas da vida a partir da visão bíblica de mundo. Como isso foi importante e poderoso na época do ministério de Paulo e também do ministério de Erasto, aí citado tanto em Atos 19, 22, quanto em Romanos 16, 23, e a importância que o Novo Testamento dá a essa questão. O próprio Paulo, em outra situação, ele defendeu a liberdade civil, protestando contra a violação dos seus direitos civis quando ele foi preso, foi agredido, né, lançado numa prisão sem uma justa causa. E o direito dele foi visto e ele então se posicionou sobre isso, então ele defendeu o direito civil, ele usou o conhecimento que ele tinha a esse respeito e aplicou o direito e a justiça e fez isso funcionar no meio de um sistema difícil, totalitário, mas lá estava o servo de Deus, com a palavra de Deus e os princípios de Deus, trazendo luz em meio às trevas e também praticando essa verdade de maneira poderosa e libertadora. Hoje, no Brasil, nós também temos homens e mulheres chamados para atuar nisso, juízes, né? Promotores, procuradores, e Deus está querendo esses homens aí, chamou esses homens, deu a eles, homens e mulheres, esse papel, esse propósito, e nós como igreja somos chamados a entender que eles têm deveres civis, nós temos deveres civis, e nós temos a responsabilidade de oferecer a sabedoria de Deus e de conhecer as leis e aplicar a sabedoria de Deus junto a essas leis, conhecer o direito e a justiça e aplicar isso junto com a sabedoria de Deus, para que a sociedade seja também beneficiada e, em geral, todos aqueles que em uma situação ou outra se fizer necessário, inclusive a própria igreja, defendendo a liberdade civil, por exemplo, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Tudo isso faz parte de coisas que Deus deseja que a gente assuma como um dever. É nosso dever, né, nos posicionarmos em favor destas coisas. Reflita sobre isso, procure apoiar pessoas com chamado, com vocação para as áreas governamentais, mas também todas as áreas da vida, e avance em ser um cristão com responsabilidade cristã nos dias de hoje. Deus o abençoe, um grande abraço, nos encontramos na semana que vem. Shalom.